E as pessoas, quando elas tiram a própria vida... Eu sempre tive a ideia de que elas precisariam estar fora de si. Ou seja, eu tenho que estar drogado. Mas não, né? Não. Como é que... Aí eu fico pensando como a pessoa tem coragem... Consegue fazer isso? Consegue. São dores horríveis. E, na verdade, o nosso inconsciente, ele que nos governa. Quando você usa uma droga, você acessa cada vez mais o teu inconsciente. Concorda? Então... Aí você sai da tua consciência. Vamos pensar no filme Matrix? Não bate arrependimento, será? O filme Matrix. Quando a gente assiste o filme Matrix e o Neo, que o nome ao contrário é One, né? Que é uno, indiviso, né? Porque quando a gente fala de Lúcifer, a gente fala do Diabolos, fala de divisão, né? Não que Lúcifer tenha a ver com o Diabolo, porque ele tinha uma tatuagem aqui, né? De Lúcifer. E O PC? O PC. E tem um significado, às vezes até mal interpretado pela própria religião, né? Equivalendo Lúcifer com o diabo, e não é. E a própria palavra diabolos significa divisão. Então, quando eu me divido, quando eu me separo, eu perco a força. Então, quando você fala do vítima, né? O vítima, ele tá falando de alguém na árvore genealógica que foi preterido. Então, ele precisa mostrar uma característica específica na árvore, essa característica tem uma função para que essa pessoa na árvore genealógica seja vista. E o vítima, ele faz vítimas. O vítima faz vítimas. Desculpa, eu acabo te interrompendo muito, perdão, mas é que várias coisas... Eu quero falar do trem. Que trem? Peraí, vai falar daquilo que tu tem que falar, mas a gente falou do Daniel Mastral, e nesse livro ele traz um exemplo que eu quero depois falar com a cripta. Ele diz assim, ó, teve uma pessoa numa determinada família que morreu num acidente de trem. Isso do Mastral, você tá falando? Não, eu tô falando desse livro mesmo. Que por acaso o filho do Mastral morreu numa ferrovia. Ele se Lembra que a colocou gente lá, falou? E ele, o Mastral, que o nome dele não é... Ferreira, Daniel, Marcelo Ferreira. Isso, ele tem antepassados que trabalhavam em ferrovia. Sim. Ele tem 2, se não me engano, eram avós que trabalharam em ferrovia. Sim. Então, o fato do filho dele ter escolhido uma ferrovia para tirar a própria vida não foi uma coincidência. Tinha até os desenhos que você trouxe no episódio passado também. Exatamente. Quem não viu, assista. Você trouxe até os desenhos do diário do filho do Mastral. Exatamente. Então, aqui ele diz o seguinte, uma criança que ela chega na vida, ela diz assim, eu sempre pensei em trem. E isso a gente vê a todo momento num atendimento, o Raul. Trem? Nesse caso, ele cita um caso de uma pessoa que morreu num acidente de trem e depois, aqui ele fala de reencarnação, mas eu quero tirar essa questão da reencarnação, eu quero dizer o seguinte, nós temos memória epigenética. Quando eu venho numa determinada árvore e eu tenho um antepassado que morreu num acidente de trem, eu vou ter vontade de olhar para o trem, ou vou ter medo de andar num trem, ou vou brincar de trem. O trem vai ser uma pauta na minha vida, quer seja de desejo, quer seja de rechaço. E aí, o que é a cripta? A cripta, gente, sabe aquela lacuna embaixo do tapete? A cripta, ela é muito esse escondido, esse calado. Quando a gente não fala de alguma coisa que acontece na nossa árvore, quer seja ele um segredo, quer seja um calado, ele fica encriptado. A gente diz que ela cria uma clivagem no cérebro. Aí o que acontece? Entre a primeira e a segunda geração, por exemplo, meu pai me abusou. A gente tem muitos casos de relação incestuosa nas famílias. Eu calo. O meu filho, ele não tem a consciência dessa informação, mas a mente inconsciente do meu filho sabe dessa informação. No banco de dados do inconsciente, eu tenho memória epigenética dessa situação. Se eu tenho essa memória epigenética, eu vou atrair situações compatíveis, eu atraio por identidade de forma, para ressignificar. Então, Françoise Douto era uma mulher muito importante para a psicogenealogia. Ela diz assim, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Carrega no corpo como comportamento, tatuagem, formato do corpo, e também como atração daquilo que acontece na minha vida, porque é um programa mental. Então, quando a gente fala de cripta, existe uma cripta na árvore genealógica do PC Siqueira, que foi passando de geração em geração, que é um calado, é um mal processado, aquilo que a gente não fala, e que em algum momento uma geração, é como se pegasse uma dinamite, né? Engatilhada, e essa dinamite, ela pode a qualquer momento acessar o que a gente chama de trilho de conflito. O trilho de conflito é exatamente o que aconteceu com o meu antepassado.
eu atraio o mesmo formato, o mesmo padrão. Então, eu atraí um homem que é violento comigo, me bate. Pode olhar na árvore genealógica, tem agressão na árvore E aí, genealógica. no caso disso acontecer, identificou, olhou, imediatamente você abandona aquela situação. Você toma consciência desse processo, você vibra diferente, você passa a atrair uma nova energia, uma nova programação mental de uma outra pessoa. Agora, se eu me sinto vítima, vamos lá. Se nós atraímos por identidade de forma e eu me sinto vítima, quem que eu atraio? O predador. Eu sempre, se eu me colocar como vítima do processo, para resolver o meu vitimismo, para sair dessa condição de vítima, eu vou atrair o predador. Sim. Porque isso é uma lei. Mas por isso, uma vez você foi lá, entendeu, vamos agir agora. Isso. Que a gente deve fazer? A gente vai, sai da situação, resolve. Como é que é? Isso é legal. Não existe deletar programa. Da mente inconsciente não se tira nada. Aquela programação está em você e ela tem uma função. E aqui eu falo de propósito. Eu posso ser uma pessoa, uma granada ambulante e atentar contra a minha própria vida, porque na minha árvore genealógica também teve. Ou eu posso trabalhar num CVV, eu posso trabalhar na conscientização da vida, exatamente na pauta que foi dor na minha árvore. Mas sempre vai estar ligada aquilo. Sempre vou estar ligada. Não na fraqueza, na debilidade, certo, mas na potência dela. Então, nós, na psicogenealogia, nós trabalhamos a debilidade e a impotência. Eu não deleto nada, porque no inconsciente não se deleta nada. Sim. Qualquer pessoa que estuda um mínimo de neurociência sabe que do inconsciente você não tira absolutamente nada. Sim. Então, imagina, eu vou lá fazer uma terapia de regressão e porque eu estou vivendo uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico que está em você, ela tem uma função. A questão é entender qual e como lidar com ela, né? Se eu faço uma regressão e eu elimino essa pista, não é mais essa você. pista, ela fica encriptada e ela vai passar para outro membro da árvore genealógica. É como uma torneira, uma mangueira ligada numa torneira aberta. Eu posso tapar a ponta, mas ela vai estourar num outro ponto.